Graça e paz, irmãos. Boa noite. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar fazendo uma oração. Estamos aqui juntos para prestar um culto ao nosso Deus. Então vamos orar pedindo a sua graça sobre as nossas vidas nesta noite. Amém? Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, como povo Teu, Senhor, para juntos, ó Deus, cultuarmos a Ti. E queremos, ó Senhor, Te agradecer por este momento que nos é concedido nesta noite. Te agradecer, ó Deus, por este momento, por esse privilégio de podermos nos reunir em Teu nome, juntos, ó Deus, para adorarmos a Ti. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelo dia que nos foi concedido, onde a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade nos assistiu. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu nesse dia. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelo Senhor ter nos preservado em Ti mais um dia, Senhor. Ó Pai, recebe a nossa gratidão e o nosso louvor. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, nos perdoe. E que em nome de Jesus, ó Pai, Tu possas, ó Deus, trabalhar, ó Deus, nos nossos corações, para que todos nós, nesta noite, possamos estar com o intuito tão somente, ó Deus, de cultuar a Ti, de adorar o Teu santo nome, de exaltar ao Senhor neste lugar. Ó Deus, que em nome de Jesus Tu possa, Senhor, nos capacitar, ó Deus, a compreender, ó Deus, a Tua verdade que será ministrada nesse lugar. Que os louvores, ó Deus, entoados a Ti, ó Deus, possam, Pai, suscitar, ó Deus, ó Pai, do nosso coração grato a Ti. Ó Deus, que tudo exalte o Teu santo nome, Senhor. Pois, como disse, ó Pai, estamos aqui por causa do Senhor. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, pelas professoras, ó Deus, que irão ensinar as crianças, que Tu possa, ó Deus, capacitá-las, como também as crianças, ó Deus, para que elas possam entender a Tua verdade. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, por todos aqueles que estarão Te servindo nesta noite, que cada um, ó Deus, possa, ó Deus, servir ao Senhor com alegria. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, cerque este lugar, ó Deus, nos livrando, Senhor, de todo o mal. Ó Deus, recebe, Deus, a nossa gratidão. Recebe, Deus, o nosso louvor. Tão somente o Teu nome, ó Deus, nesta noite seja glorificado, através de tudo que será realizado neste lugar. Pois Tu és o único, ó Deus, o único digno, Senhor, de adoração, de louvor, de exaltação. Tu és o único digno, ó Deus, de receber, ó Deus, o nosso louvor. E é assim, Deus Santo e Pai querido, que nós Te oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar o presbítero Evandro. Ele vai nos trazer a devocional nesta noite. Eu gostaria também de avisar aos irmãos, aqueles que porventura não estavam aqui no domingo, que o pastor Hamilton não vai estar conosco esta noite. No momento dos avisos, eu vamos dizer assim, esmiuço melhor. Tá bom? Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo de número 100. São apenas 5 versículos, nós vamos estar meditando nessa noite com base nesse Salmo. Salmo de número 100, amém? Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Vamos orar? Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, porque Tu tens cuidado de cada um de nós, ó Deus.
Estamos aqui, ó Deus, nessa noite, para, em gratidão a Ti, Senhor, entoarmos louvores, orações, petições, agradecimentos, ó Pai, entendendo, Senhor, que Tu tens cuidado de cada um de nós. Fala grandemente aos nossos corações, através de tudo aquilo que será realizado nesta noite, e enche-nos, ó Deus, do Teu conhecimento. Derrama sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse Salmo de número 100, ele é um convite à celebração ao Senhor. O livro de Salmos, ele tem uma subdivisão e é dividido em 5 livros, 5 grandes livros. Quando a gente olha para esse Salmo 100, ele vai estar no 4º livro, no 4º bloco de livros que compõem o livro de Salmos, que começa no Salmo 90 e vai até o Salmo 106. E esse bloco de livros, do 90 até o 106, ele vai tratar sobre o primeiro homem, que foi mal sucedido, no caso Adão, e vai tratar do segundo homem que o substituiu e estabeleceu o mundo ao seu governo, no caso, Jesus. Esse é o contexto desse 4º bloco, 4º livro, que compõe dos Salmos 90 até o 106, onde está situado esse Salmo 100, que nós acabamos de ler. Esse Salmo 100, ele na verdade é uma convocação para que venhamos a celebrar o Senhor, venhamos a adorar o Senhor, e não só apenas os israelitas, mas todo o povo gentílico. Então, todos nós, que não somos israelitas, nós somos também convocados a adorar o Senhor. E esse Salmo 100, por tão poucos versículos que é composto, apenas 5, mas ele representa algo assim maravilhoso, tremendo. E a sua divisão, a estrutura desse salmo, nós poderíamos aqui dividir pelo menos em dois pequenos grupos. O primeiro seria um convite à adoração, e aí a gente vai ler os versículos 1 e 2 e o 4. Então, esses 3 versículos é um convite para que nós venhamos a adorar. Todos os povos, venhamos a adorar o Senhor. E a outra divisão, que é, no caso, os versículos 3 e 5, seria uma razão do porquê adorar a esse Deus. Então, a primeira divisão é um convite à adoração. E a segunda divisão é qual a razão de adorarmos a Deus. E aí, olhando para esse Salmo 100, nós vamos entender e observar que precisamos ter, dentro desse convite à adoração, algumas atitudes de como nós devemos adorar o Senhor. Aí vamos acompanhar aí, a partir do versículo 1, algumas palavras-chave para que nós possamos entender como nós devemos adorar ao Senhor. A primeira palavra-chave nós já vemos aí no versículo 1, quando ele diz: celebrai com júbilo. Então, uma das primeiras características que nós precisamos ter para adorar o Senhor é justamente cantar ou adorá-lo com júbilo. Uma segunda palavra que a gente precisa entender, uma característica que a gente precisa entender para adorar ao Senhor, a celebrar o Senhor. Versículo 2, quando diz: servir ao Senhor com alegria. Então, uma das maiores expressões quando nós nos dispomos a adorar o Senhor é que devemos adorá-lo com alegria. Vá gravando aí: júbilo e alegria. E uma terceira característica, também ainda no versículo 2, é quando nós somos convocados a apresentar-vos a Ele, ou diante dEle, com cântico. Então, quando nós juntamos essas 3
palavras-chave dos versículos 1 e 2, júbilo, alegria e estarmos diante dele com cântico, nós somos convidados a fazermos parte dessa adoração ao Senhor. Mas aí ainda não para por aí. Eu falei que também o versículo 4 faz parte desse convite à adoração ao Senhor. E quando nós olhamos para o versículo 4, nós entendemos que uma outra característica de também adorarmos ao Senhor é quando nós entramos, ou entrai por suas portas com ações de graças. Nós devemos ser gratos ao Senhor. Se nós olharmos para a nossa vida, já que nós estamos num contexto de final de ano, e se você olhar para o início do ano até hoje, nós vamos entender quanto Deus tem cuidado de nós. E por isso, ou se fosse só por isso, já teríamos aqui um motivo de gratidão ao Senhor, pelo seu cuidado sobre as nossas vidas. Então, ações de graças também é uma característica de quando nós nos dispomos a adorar o Senhor. Ainda no versículo 4, quando nós lemos, e nos seus átrios com hinos de louvor, devemos entoar hinos de louvor a Deus. É isso que nós fazemos toda vez que o Ministério de Louvor está aqui e entoa louvores, e juntamente nós com eles podemos expressar a nossa gratidão através dos louvores que direcionamos ao Senhor. Então, uma outra característica é quando nós entramos nos seus atos com hinos de louvor. E uma outra, render-lhe graças, render graças ao Senhor. Por mais que nós venhamos aqui cultuar a Deus, e às vezes também nós viemos para apresentar a Deus as nossas petições, mas nós precisamos também apresentar a Deus a nossa ação de graças, render graças ao Senhor, porque também nós temos milhares de motivos de gratidão a Deus. E ainda no versículo 4, uma outra característica é bendizer o nome do Senhor, bendizer-lhe o nome. Então, nos versículos 1, 2 e 4, nós temos aí várias palavrinhas-chave de como nós devemos nos portar quando nos direcionamos à casa do Senhor para o adorar. E agora a gente vai entender quais são as razões para adorar a Deus. E aí a gente vai ler principalmente o versículo 3, é onde vai apresentar algumas razões de quando nós estamos nos organizando em casa e sairmos da nossa casa para virmos até aqui, quais as razões devem ter no meu coração para ir adorar a Deus. Primeiro, quando nós olhamos para todo o contexto do Salmo 100, a primeira coisa que nós devemos entender, e uma das razões, e uma das principais razões de adorar a Deus, nós vemos já no versículo 1, é que Ele é Senhor. Então, nós precisamos conhecer aquele a quem vamos adorar. E ao conhecer, nós nos deparamos e entendemos e precisamos ter essa convicção que Ele é Senhor. Então, nós vemos já no versículo 1, quando diz, celebrai com júbilo ao Senhor. Uma outra característica de como essa razão de adorar a Deus, no versículo 3, é que Ele além de Senhor, Ele é Deus. Então, nós não estamos adorando qualquer pessoa, ou um Deus com D minúsculo, mas nós estamos adorando o nosso Deus, Deus com D maiúsculo, aquele que tem nos sustentado, aquele que tem cuidado de cada um de nós, e é esse Deus que nós precisamos entender a quem devemos verdadeiramente adorar. Uma outra característica, uma outra razão para a qual nós devemos adorar, ainda no versículo 3, é que quando o salmista diz, foi Ele quem nos fez. Ele é Senhor, Ele é Deus e Ele é Criador. Ninguém teria condição nenhuma de criar da forma que Deus criou. Por isso que Deus ele é onipresente, onipotente, onisciente e Ele é um Deus criador. Então, notem que nós estamos adorando a alguém que é Senhor, alguém que é Deus, e que esse Deus e Senhor, Ele também é
criador. Foi Ele quem nos fez. E uma outra razão, e dele somos. Ele é o nosso dono. Às vezes simples, mas quando nós levantamos a mão, naquele dia em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, apenas como uma simbologia, mas aquele momento é algo maravilhoso, porque ali é um ato de que nós estamos dizendo que a nossa vida não é mais nossa, a nossa vida agora é dele. Nós entregamos a nossa vida a Ele, por isso Ele é o nosso dono. E uma outra razão para que também nós venhamos a adorar a Deus é que Ele é o nosso pastor. E aí no finalzinho aí do versículo 3 diz assim: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É o Senhor que nos pastoreia, Ele é o nosso pastor. Nós não somos ovelhas sem dono, nós não somos ovelhas sem pastor. É o nosso Deus que cuida de cada um de nós. E ainda dentro dessas razões para adorar a Deus, nós observamos os atributos que Deus tem e que isso nos leva a essa razão de adorá-lo. E aí nós olhamos para o versículo 5. E o primeiro atributo é: porque o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Por mais que venhamos a passar dificuldades, batalhas, lutas, tempestades, mas mesmo assim, esse atributo de Deus, ele não deixa de existir, porque o Senhor é bom. E um outro atributo que também nos leva a adorar a Deus, ainda no versículo 5, quando diz: a sua misericórdia dura para sempre. Deus é um Deus misericordioso. E a misericórdia de Deus não está ligada à nossa circunstância, porque acabamos de ler que a misericórdia dele dura para sempre. Então Deus é um Deus misericordioso e aplica a sua misericórdia em qualquer época, para sempre. E por fim, ainda uma outra razão para adorarmos a Deus, o último versículo, a última parte do versículo 5: e de geração em geração a sua fidelidade. A fidelidade de Deus dura de geração a geração. É por isso que nós estamos aqui, porque Deus é fiel. E como é bom, irmãos, quando nós depositamos toda a nossa confiança, entendendo que nada daquilo que o Senhor falou, Ele vai descumprir, porque Ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra. Então, quando nós reunimos todas essas características, nós entendemos quão maravilhoso é sairmos das nossas casas, virmos até aqui para adorar o Senhor, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Por tudo isso, nós já temos motivos suficientes para louvar e engrandecer o Senhor. Por isso que nessa noite possamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? E nesse momento eu já convido a você ficar de pé, já convido para cá o Ministério de Louvor, e é justamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos entoar louvores a Deus e o adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém? Então, se você ainda não cumprimentou o seu irmão, vira aí para o seu lado direito, lado esquerdo, para trás, para frente, lhe dá a paz do Senhor e que venhamos a adorá-lo com toda a alegria que há no nosso coração. Amém? Irmãos, vamos orar? Senhor Deus e Pai, te rendemos graças, ó Senhor, pois reconhecemos, ó Deus, que do Senhor, ó Pai, é que vem o nosso sustento. A nossa provisão vem de Ti, Senhor. E diante dessa verdade grandiosa, Pai, nós colocamos, ó Pai, ante a Ti esses dízimos e ofertas, te pedindo, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar, consagrar a Ti, ó Deus, para que em nome de Jesus, ó Pai, todo esse recurso possa ser destinado, ó Deus, para engrandecimento do Teu nome, para que o Teu reino cresça e se expanda através desse lugar. Ó Deus, recebe a nossa gratidão, pois verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós.
E é assim que nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A chave está aí dentro. A chave está aí. Amém? Nesse momento eu gostaria de dar os avisos. E o primeiro aviso, para quem não estava aqui domingo, o pastor Hamilton ele avisou que no dia de hoje ele estará lá na igreja de Soledade. Ele explicou aqui domingo, a igreja de Soledade está sem pastor no momento, e a diretoria nacional da SEB fez uma reunião e ficou designado que a igreja do Presidente Médici, a igreja do Catolé, ia dar esse suporte durante 6 meses, até que o Senhor possa levantar um pastor para aquela igreja. Então, que os irmãos possam estar orando pela igreja de Soledade, para que Deus possa levantar um pastor para arrebanhar aquele povo. E o pastor ele foi desde a tarde, né, porque ficou designado também que eles vão fazer visitas durante a tarde, e à noite ele estará pregando. E eu creio que alguns irmãos hoje também foram, né, eu não estou vendo Marta aqui, estou ali, eu acredito que Mateus, Hortência e alguns outros irmãos também foram até Soledade. E eu estendo também um convite àqueles que desejarem ir, estar ali ajudando, falem com o pastor Hamilton, se comuniquem com ele, e podem ir, né? Na terça-feira foi o presbítero Neto, Anne, a missionária Ana Paula e alguns outros irmãos. Então, além de orar, aquele que puder também possa estar indo até aquele lugar para animar aquele povo. Amém? Glória a Deus. E os avisos, na quarta-feira, 6 horas da manhã, de 6 às 7, consagração aqui na igreja, de 6 às 7. Também na quarta-feira à noite, a partir das 19h30, nosso culto de oração, a partir das 19h30. Na sexta-feira, mais uma vez, a partir das 6 horas, consagração. E na sexta, como é dia 31 de dezembro, como também o pastor já vem avisando, vai ser realizado nosso culto de fim de ano. Então, a igreja está convidada para estar aqui presente. Nós sempre fazíamos esse culto, mas, infelizmente, devido à pandemia, nós não realizamos o ano passado. Mas, glória a Deus, devido à situação estar, de certa forma, se normalizando, nós vamos realizar, para a glória de Deus, mais uma vez, um momento. Quem já participou aqui sabe que é grandioso esse momento, estarmos todos juntos nessa passagem de ano. Então, todos estão convidados a partir das 10 horas, na sexta-feira, dia 31. Aí, no domingo, já no ano novo, dia 2 de janeiro, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Hoje, o nosso irmão Lucas Carneiro começou a dar aula sobre o profeta Ageu. Hoje foi a introdução, praticamente, do profeta Ageu, e no domingo ele vai dar continuidade. E no domingo à noite, a partir das 18 horas, o culto de Santa Ceia. E os irmãos sabem que no domingo, do culto de Santa Ceia, o pastor sempre pede para nós, aqueles que puderem, trazer 1 quilo de alimento para fazer a confecção das cestas básicas, que sempre tem ajudado alguns irmãos. Amém? E também os aniversariantes, dia 23 foi Catarina, dia 23, Catarina. Dia 24, Ricardo Lemos. Dia 25, ontem, foi o presbítero Wagner. Amanhã, dia 26, Averaldo e Esté. Dia 27, a irmã Ellen. Dia 28, o nosso irmão Jailton. E dia 29, o nosso irmão Charles. Eita glória! Louvado seja Deus. Há alguém aqui no nosso meio que aniversariou ou vai aniversariar de quinta passada até a próxima quarta-feira? Não? Então, vamos orar pelos nossos irmãos. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos, pois o dom da vida está em tuas mãos, ó Deus. E aprove, ó Deus, ao Senhor que os nossos irmãos, ó Deus, viessem a completar mais um ano de vida. E outros, ó Deus, que irão também nesses dias seguintes, ó Deus, completar mais um ano de vida. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão pela vida de cada um deles.
E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, a tua misericórdia sobre a vida deles, que o Senhor, ó Deus, possa abençoá-los, ó Deus, e que em nome de Jesus, ó Pai, acima de todas as coisas, eles temam ao Senhor, eles amem ao Senhor e andem na tua verdade. Que tu possa, Pai, livrá-los de todo o mal e abençoá-los. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E antes de nós fazermos algumas orações, eu gostaria de saudar aqueles que nos visitam, que está conosco nesta noite, Osildo Júnior, que é pai de Osildo Neto, a sua esposa Edjane, Otávio e Antônio. E tem a bebezinha também, né? Que não colocaram o nome aqui. Como é que a igreja cumprimenta aqueles que nos visitam? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, de sempre, sem demora. Traga mais 10. Amém? Chegou aqui para nós alguns pedidos de oração, então nós vamos estar orando pela irmã Kaline, que fez uma cirurgia, por Mariana Barbosa, que está doente, também por Creuza, Larissa, Soraya e Duda, que estão com problemas de ansiedade e depressão, também por Fernanda e Danilo, que estão com câncer. Amém? Concordem comigo nessa oração. Deus Santo e Pai querido, ó Pai, diante das situações adversas da nossa vida, Senhor, nós reconhecemos que cada vez mais nós precisamos do Senhor. E queremos nesta noite, ó Deus, colocar, ó Deus, diante de Ti a vida dos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, ó Deus, aqueles, ó Deus, que estão passando por enfermidade. E Te apresentamos, ó Deus, a vida de Kaline, ó Deus, que em nome de Jesus Tu possa, Senhor, restaurar, ó Deus, a sua saúde. Ó Deus, essa cirurgia que ela fez, ó Deus, ela possa ter uma boa recuperação, Senhor. E que ela glorifique, ó Deus, e exalte o Teu nome, Senhor, reconhecendo, ó Deus, que foi o Senhor que a restaurou. Te pedimos também, ó Deus, pela saúde de Mariana, que Tu possa curá-la, ó Deus, segundo a Tua vontade. E que em nome de Jesus, ela possa ter, ó Deus, a sua saúde restaurada. Te apresentamos, ó Deus, a vida de Creuza, Larissa, Soraya e Duda, Senhor, que estão, ó Deus, passando por ansiedade, Senhor, por depressão. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia dessas vidas, ó Deus. Restaura, ó Deus, a saúde mental dessas pessoas, ó Deus. E tantos outros, ó Deus, que têm sido afetados nesses últimos dias, ó Deus, pela ansiedade e depressão. Que Tu possa, Deus, repreender, ó Deus, esse mal, ó Deus, na vida, Senhor, dos nossos irmãos. E que Tu possa curá-los, sará-los, ó meu Senhor da glória. E que eles possam confiar no Senhor. Que a Tua alegria, Senhor, possa estar, ó Deus, sendo, ó Pai, inserida no coração de cada um deles, ó Deus. Ó Pai, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Te apresentamos também, ó Deus, a vida de Fernanda e Danilo, ó Deus. Ó Pai, eles estão com câncer. Ó Pai, diante dessa situação, ó Deus, nós Te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e que, ó Deus, Tu possa curá-los, ó Deus, segundo a Tua vontade. Que Tu possa, Deus, fazer com que estas vidas, ó Deus, e tantas outras, ó Deus, que têm padecido com câncer, possam ser, ó Deus, restauradas, possam ser curadas, ó Deus, pois sabemos, ó Pai, que a medicina está em Tuas mãos. A ciência está em Tuas mãos. Ó Deus, e basta apenas uma palavra Tua, Deus, para que, ó Deus, esse câncer possa ser dissipado. Deus, nós confiamos no Teu poder e na Tua graça. Mas sabemos, ó Deus, que tudo, ó Deus, é conforme a Tua vontade. Ó Deus, nós não sabemos os Teus propósitos nem os Teus desígnios, mas sabemos que o Senhor é bom. Sabemos que o Senhor é aquele que cura. E que segundo a Tua vontade, ó Deus, Tu pode restaurar essas vidas e tantas outras, ó Deus, que têm padecido, ó Deus, por tantas doenças, ó Deus, como o câncer. Deus, e mais uma vez nós Te apresentamos também a vida do pastor Hamilton e da missionária Ana Paula e de todos os irmãos, ó Deus, que foram até Soledade nesse dia. Que Tu possa abençoá-los, ó Deus, naquele lugar. E que Tu possa trazê-los, ó Deus, debaixo da Tua mão potente e poderosa. Guardá-los, ó Deus, e livrá-los de todo mal, de todo acidente e de incidente. E Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que Tu possa, Deus, levantar um homem temente a Ti, ó Deus. Ó Deus, um casal, ó Deus, que possa, ó Pai, pastorear, ó Deus, aquelas ovelhas que neste momento, ó Deus, estão, ó Pai, sem pastor. Que Tu possa, Deus, em nome de Jesus,
trazer, ó Deus, vidas àquela igreja, Senhor. Que Tu possa salvar, ó Deus, homens, mulheres, crianças naquela cidade, ó Deus, e conduzi-las, ó Deus, até a Tua casa. E que em nome de Jesus, ó Pai, a Tua igreja naquele lugar, ó Deus, possa ser fortalecida, possa crescer para a glória e louvor do Teu santo nome. Ó Deus Santo e Pai querido, é assim, meu Senhor da glória, que mais uma vez nós Te oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Neste momento eu gostaria de convidar o presbítero Neto. Ele vai ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Gostaria que vocês pudessem abrir os Salmos de número 22. Amém? Todos já acharam? Salmos 22, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em Ti, confiaram e os livraste. A Ti clamaram e se livraram. Confiaram em Ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o Ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, Tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A Ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que a despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro em mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me.
Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me dos fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Aos meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temei o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, da grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Até aquele que não pode preservar a própria vida, a posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Oremos ao Senhor. Deus bendito e eterno, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome, ó Deus, pela tua palavra, pela perfeição que ela é, pois tu vela pela tua palavra para cumprir. E eis-nos aqui, ó Deus, diante de ti, diante da tua palavra, que teu Santo Espírito, ó Senhor, tenha liberdade, Senhor, de falar ao nosso coração, de convencer-nos, ó Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Que teu nome, ó Deus, seja exaltado, que teu Filho Jesus seja louvado, que teu Espírito, ó Senhor, seja adorado. Que o nosso coração, Senhor, redunde diante de ti, pois tu és o nosso Deus. Receba, Senhor, toda a honra e glória, no nome de Jesus. Amém. Servo sofredor. Esse texto e essa mensagem é um complemento de uma outra mensagem que tive a oportunidade de trazer aos irmãos numa quarta-feira, acerca também do servo sofredor. Naquela oportunidade, utilizei um texto em Isaías, o profeta Isaías, que profetizava acerca deste varão, deste homem, descrito na sua profecia, que seria um homem escolhido por Deus para salvar o seu povo. Mediante isso, e mediante a visão acerca desse homem, desse servo sofredor, durante o decorrer da história, a igreja vem enfrentando grandes lutas acerca de um tema basilar para a sua fé. E que tema é esse? A Trindade. Um tema que, para nós, seres humanos, difícil de entendermos, porque se trata da essência, da existência do ser de Deus. E não temos como compreender a Deus. Só que a nossa fé precisa ser manifesta mediante a revelação que há nas Escrituras, que o próprio Deus nos deu. E no início da igreja, os pais da igreja, após o colégio apostólico já muitos serem mortos pela espada de Roma, após isso a igreja ganha força pelo poder do Espírito Santo e reúne-se vários homens de Deus e em concílios eles resumem a fé cristã. E esse resumo da fé cristã, baseada na Trindade, é tido como credo apostólico.
E eu gostaria de citar para todos aqui este credo, que é basilar para toda a fé cristã. Atualmente, todos aqueles que se dizem cristãos utilizam esse mesmo credo, tanto católicos como ortodoxos, como protestantes. E o credo diz o seguinte: creio em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Primeiramente, creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa é a primeira sentença do credo apostólico. A fé em Deus Pai. A segunda é: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Essa é a segunda sentença. A terceira: creio no Espírito Santo. Em algumas versões católicas, ele irá utilizar o prefixo na ou no, na Santa Igreja, na comunhão. Só que esse prefixo no português tira o real sentido do texto original. Pois nós não cremos na igreja, nós cremos no Espírito Santo. E a missão e obra do Espírito Santo ocasiona uma igreja santa. Por isso que cremos no Espírito Santo, que realiza uma obra semelhante à que Cristo é dito no credo. E qual é a obra do Espírito Santo? A Santa Igreja Católica Universal, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Esse credo singulariza a fé cristã, no que cremos, no que é basilar para nós, no que não pode de forma alguma ser tirado uma vírgula sequer. Pois, se de fato não crermos na Trindade Santa, não podemos pegar essa Escritura e tomarmos para si, pois ela revela a Trindade Santa desde Gênesis a Apocalipse. Para nós, cristãos tidos como protestantes, reformados ou pentecostais, dependendo da linha que você prefere seguir, nós sim cremos na Trindade. No Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito. Todos aqueles que foram batizados em o nome do Senhor Jesus, foram batizados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito. Todos aqueles que comungaram como casal diante do obreiro de Deus, também casaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Isso é basilar para nós. E isso não é baseado no que os pais da igreja falaram. O que os pais da igreja fizeram foi reunir o que já havia nas Escrituras. O Deus Trino que criou os céus e a terra, as coisas visíveis e invisíveis, tudo foi criado pela sua palavra. Pelo poder da palavra de Deus, todas as coisas foram feitas. E para Ele, todas as coisas foram feitas. E por meio dEle foram feitas. Cremos, de fato, que nas Escrituras, esse texto, a Bíblia que se encontra em sua mão, que se encontra em seu celular, esse texto foi divinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus.
cerca de 40 homens, dentro de 1.600 anos, escreveram de forma harmoniosa, sem nenhuma falha, sem contradição, relatando palavras vindas do próprio Deus para eles. Cada um em seu contexto. Uns eram profetas, outros eram reis, outros eram carpinteiros, trabalhadores braçais, vaqueiros. Do texto que há nas Escrituras, desde Moisés até o apóstolo João, 1.600 anos passaram. Nenhuma obra na face da terra foi escrita desta forma e permanece firme. Porque essas palavras não são de homens. São escritas por homens, mas vêm de Deus. O texto que lemos, o capítulo de número 22 dos Salmos, é um texto importantíssimo para o povo de Israel. Aqui, o rei Davi, a partir do capítulo número 19, ele inicia uma série de salmos. Davi escreveu 73 salmos. E quem foi Davi? Todos conhecemos, mas não custa nos lembrar. Davi foi o rei de Israel, o segundo rei de Israel. Ele era filho de Jessé, neto de Obed e bisneto de Boaz e Ruth. Ele era também da tribo de Judá, da qual Jacó profetiza ao seu filho Judá que da descendência dele o cetro do rei estaria levantado. E Davi foi tomado por Deus para reinar sobre Israel, pois ele era, segundo as próprias palavras de Deus a Samuel, um homem segundo o seu coração. Davi, ele era pastor de ovelhas, um trabalho comum em Israel, simples. Ele também era músico, ele também era poeta, ele também era guerreiro e também era profeta. A simbologia que há em Davi é algo magnífico. Para Davi só faltou ser sacerdote, mas ele não podia, porque ele é da tribo de Judá. Davi não podia ser tão perfeito assim. Por isso que até na história de Davi, ele cai, ele peca contra o Senhor. E Davi, ao escrever esse texto que lemos, o capítulo número 22, existe uma porçãozinha acima do verso que lemos. Essa porçãozinha acima que há do verso que lemos se encontra no texto original. Não essa epígrafezinha em negrito, certo? Essa aí é algo que aquele que da Sociedade Bíblica colocou aí como título, para dar título ao Salmo. Mas essa porção que diz: ao mestre de canto segundo a melodia da coça da manhã. Salmo de Davi. Essa porçãozinha é algo importante. Os salmos eram músicas. E lembrem que na época dos salmos não havia notação musical, não tinha dó, ré maior. Então existiam melodias comuns à sua época, que pegavam-se as letras e a partir daquelas letras os levitas iriam cantá-las mediante ao que o autor escolheu. Ó, vocês vão cantar essa música aqui baseada nessa melodia. E especificamente essa melodia Coça da Manhã é escolhida por Davi para ser cantada neste salmo. A coça, que é um animal muito conhecido do povo de Israel, a coça é o feminino do veado, é a fêmea do veado. Um animal que corre e que muito dócil, mas que há para com ele muitos predadores que tentam o matar. A ideia de Davi era que
quando o povo lesse ou cantasse, utilizando esta melodia, lembrasse dessa circunstância, de um animal que iria sofrer ou padecer perseguição. Verso de número 1. Esse salmo a gente pode dividir ele em duas partes, que vai do verso 1 até o verso 21, e a segunda parte vai do verso 2 ao verso 31. A primeira parte vai tratar acerca dessa ação da qual o eu lírico do texto, o narrador do texto, a voz do texto, irá passar por uma certa circunstância. Só que, em muitos salmos que Davi escreveu, havia algo de comum. Ele compusera o salmo baseado naquilo que ele estava vivendo, nas circunstâncias que ele vivia. Só que o salmo de número 22, se lermos cada detalhe dele, em nenhum momento que há nas Escrituras, narrado por Samuel, nem no livro de Reis, nem de Crônicas, não há nenhuma passagem que Davi tenha sofrido tamanha sofrimento. Só que, lembremos que Davi era profeta. E eis aqui o texto. Cerca de 1000 anos antes de Cristo nascer, Davi profetiza acerca da crucificação do Messias. 1000 anos, irmãos. Nem o nosso país tem essa idade. 1000 anos antes, Davi escreve algo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e detalhes esmiuçados do que é narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João, acontece. No verso de número 1 ao 2, Davi narra um clamor por salvação. E o texto diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. O brado de Davi, em suas palavras, nos traz uma sensação de abandono, de solidão. E só quem sabe o que é um desamparo, um abandono, uma solidão, poderá ter ciência do que Davi está escrevendo. E essas palavras do verso de número 1 é dita na língua original por Cristo na cruz, em um de seus brados. Lama, lama, sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Cristo, o Filho unigênito de Deus, que encarnou, clama na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E aí está uma pergunta no verso que precisa ser respondida. Por que houve da parte de Deus desamparo, abandono, solidão? Porque achou-se na boca de Davi e também achou-se na boca de seu descendente, Jesus, distante a palavra da salvação. Em Gálatas capítulo 3, verso 13, Paulo vai dizer que Cristo fez-se para nós como maldição. Verso de número 3. Entendendo esse sentimento de desamparo e abandono que houve na cruz, e esmiuçaremos mais à frente, ele retoma essa sensação como se Deus estivesse longe dele,
e ele levanta seus olhos e clama e diz: contudo. Prestem atenção acerca dessas palavras. Contudo, porém. Contudo, independente do desamparo de Deus, independente do abandono, independente das palavras da salvação terem fugido de sua boca, fugido da boca de Cristo, contudo, tu és santo. Contudo, tu és entronizado. Contudo, tu continuas reinando. Contudo, Israel louva a ti por ser o rei de Israel. Independente do bramido, da dor, do desamparo e solidão, que Davi narra inspirado pelo Espírito Santo, que faz voz a Cristo na cruz, contudo, Deus permaneceu santo. Ele via o seu filho na cruz. E o seu filho, antes de ser crucificado, o clamou: Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Mas não era da vontade do Pai. A vontade do Pai era levar ele ao desamparo, ao abandono, à solidão na cruz. Porque ele sozinho precisaria estar na cruz. Porque ele sozinho alcançaria a muitos. Tu és santo, és rei entronizado. E o tema dos louvores de Israel é esse Deus santo. Verso de número 4. Na narrativa de Davi, para a voz de Cristo, nossos pais confiaram em ti. Confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Davi, em seu salmo, relembra os antepassados, aqueles que desde Abraão peregrinam sobre a terra, e Deus se manifesta para com eles favorável constantemente. Para Abraão, a prosperidade o alcança. Para Jacó, a prosperidade o alcança. Muitos filhos, a promessa é cumprida. De um homem tão velho como Abraão, Deus rompe uma nação que não tem como se contar como as estrelas do céu. Quando o povo de Israel se encontra no Egito já existia mais de 1 milhão de homens e mulheres descendentes de Abraão. O Senhor faz grande obra no Egito. Esse povo percorre o deserto, chega à terra prometida. Deus usa para limpar a terra prometida. Deus salva o povo da perseguição. Deus guarda o seu povo. O povo se rebela contra Deus e não quer que mais Deus o governe. E agora o povo quer que um homem o governe. Deus dá um rei ao povo. O rei que o povo escolheu não era um rei segundo a vontade de Deus. Mas Deus levanta esse homem, Davi, e faz uma promessa a esse homem, que da descendência dele nasceria o Salvador de Israel. E agora, eu não sei nem que avô é esse, tataravô, porque Davi é mais de 14 gerações antes de Jesus. Vou falar como esse avôzão de Jesus. Recita as palavras que seu descendente lá na frente irá falar. Os pais confiaram no Senhor e Deus foi favorável. Mas agora esse Deus que foi fiel aos pais está abandonando e desamparando o descendente de Davi. Como pode isso? Existe um motivo. Deus é justo e santo, o texto diz. Verso de número 6. Nós vamos ver agora a porção do texto da qual, na representação da crucificação, é o momento da qual o próprio Deus
está impondo sobre Jesus os pecados dos homens. A partir do verso número 6 diz assim, ao 8: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que vêm zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. 2 pontos. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Aqui é escancarada a narrativa do que se encontra em Lucas, no capítulo de número 23. Quando Jesus é levado ao sinédrio para ser julgado na quinta-feira à noite, algo que era proibido, e levantam-se 2 falsas testemunhas julgando a ele que ele tinha blasfemado contra Deus. Ele, no seu julgamento, é cuspido e é esbofeteado. E na sexta-feira, logo cedo pela manhã, é levado a Pôncio Pilatos, para que fosse julgado e crucificado. Mas só que era comum em Israel, através do governo dos romanos, que no dia que iniciava-se a festa da Páscoa do povo judeu, eles libertavam um criminoso, para revelar ao povo judeu o favor de Roma, a bondade de Roma para com aquele povo. Então o povo exclama: não queremos a Jesus, que há semanas atrás, quando ele chega a Jerusalém, louvava o seu nome dizendo: Hosana, Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Perceba o contraste que houve do povo judeu para com Cristo. E aqui nos versos que lemos da narrativa de Davi, o eu lírico, a voz, Cristo, no momento em que lá no Getsemane é imposto sobre ele todos os nossos pecados, e ele já sentia esse peso, todos os nossos pecados, ele toma para si a sensação: eu sou um verme. Eu não sou um homem normal. Em mim está todos os pecados. E eu estou carregando este peso tamanho. Todos os opróbios dos homens e desprezados do povo está sobre mim. E é interessante o que diz a partir do verso número 7, porque é um simbolismo real do que acontece lá em Cristo, pois o povo olhava para Cristo levando a cruz e meneavam a cabeça. Meu Deus, esse aí é um ladrão, esse aí é um corrupto, esse aí infringiu a lei. Aquela sensação assim que, né, os nordestinos sabem fazer, né? Meu Deus do céu. E eles diziam: esse aí não dizia que confiou no Senhor? Ele não falava no templo isso? Por que é que ele não se livra? Veja o que diz Lucas capítulo 23, versos 35 e 38. Não precisam abrir. Diz assim: o povo está ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam, e aproximando-se trouxeram para ele vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava um epígrafe, nas 3 línguas, grega, romana e hebraica: este é o rei dos judeus. Aí os judeus: não, manda tirar isso aí. Falou com Pôncio Pilatos: manda tirar essa epígrafe aí. Pôncio Pilatos: não, Pôncio Pilatos foi profeta, esse é o rei dos judeus. Contemple a história em nossos olhos, diante de nós. Nesse momento, a partir do verso de número 9 ao 11, o eu lírico do texto, Davi narrando, Cristo tomando ela por voz, ele vai falar acerca
do Natal, do seu nascimento. Como realizou? E esses versos são singulares. O texto diz: contudo, por que contudo? Ainda que eu estivesse passando por essa moinha que os povos que estão à minha volta, blasfemando de mim, contudo, esteja sobre mim todos os pecados de todos os homens, contudo isso, no caminho ainda da cruz, contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Quando um filho se encontra só, por quem ele pode clamar? Por um vizinho? Por alguém que está passando na rua? Cristo clama ao seu Pai: tu és quem me fez nascer. E de fato foi. O poder do Espírito Santo se apoderou de Maria, da jovem virgem, descendente de Davi. E esse poder, que também foi o mesmo que criou todas as coisas pela sua própria palavra, gerou a Cristo no ventre de Maria. Cristo não foi criado. Ele, pelos teólogos, é gerado eternamente pelo Pai. Spurgeon, ao falar acerca do nascimento de Cristo, em sua pregação, ele diz que antes do Espírito Santo vir sobre Maria, Cristo estava na eternidade, na luz excelsa, brilhando como nenhum de nossos olhos já viram, junto ao Pai. E no momento em que o Espírito vai tomar Maria e gerar em seu ventre o zigotozinho, a sua luz precisa diminuir. E ele vem e não se veste mais com sua glória excelsa, mas toma as vestes de carne, humilha-se. No decorrer do seu caminho ao ir, anjos o louvavam. E ele vem ao ventre de sua mãe. Quando sua mãe, já com alguns meses, vai visitar sua prima, que também estava grávida, uma visita familiar. Ao chegar na casa, o bebê de sua prima dá uma virada. Porque aquele que adentrava a casa era o Cristo. E o Espírito Santo apoderou-se do ventre da prima de João Batista. Tu és quem me fez nascer. E preservou esta criança, estando ainda no seio de sua mãe. Em Mateus capítulo de número 2, verso 13 ao 15, é narrado o texto da qual, após Jesus nascer em Belém, porque era para Jesus ter nascido em Nazaré, onde os seus pais moravam, mas porque para se cumprir as Escrituras, o governo de Roma convoca
todos aqueles da descendência a virem para o censo na sua terra natal. Então Davi e José, que eram da descendência de Davi, descem até Belém de Judá. E em Belém de Judá, segundo também as profecias das Escrituras, da qual o Messias deveria vir de Belém, nasce. E nascendo, homens vêm da região da Arábia, observando uma certa estrela que em Belém brilhava, porque quando uma estrela se nascia, tais homens acreditavam que se um rei nascia, e ela estava fixa em Belém. E em Belém, anjos apareceram no céu, louvando ao Senhor. E pastores que passavam pelo caminho, observaram aquilo e ficaram atordoados. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Jesus Cristo, Filho do Senhor nosso Deus. Ele foi cuidado por Deus, pois o governador da região de Judá, sabendo que um rei tinha nascido, queria matar todas as crianças, e de fato matou. Contudo, a Jesus, filho de Maria e José, fugidos para o Egito, exatamente no tempo propício, porque um anjo apareceu a ele dizendo: foge para o Egito, segundo as Escrituras. A partir do verso de número 12, Davi narra a crucificação. E na época de Davi não existia crucificação. Do verso 12 ao 16 é dito: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro. E a língua se me apega aos céus da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram minhas mãos e os pés. No verso número 12 é dito algo interessante acerca dos touros de Bazã. Bazã era uma região ao norte de Israel, muito próspera, onde grandes pastos existiam e muitos touros eram criados, e os touros de lá eram fortes. E na contextualização bíblica da aplicação deste capítulo para a época de Jesus, esses touros representam os romanos. E os romanos, de fato, rodeavam a Cristo, eram fortes. A representação desses símbolos, como o leão, que estão ao redor dele para o tragar, tais romanos, também são a multidão que clama pela morte de Jesus. O texto fala nitidamente acerca da secura que havia na boca de Cristo no momento da crucificação, pois ele pede ao soldado um pouco de água e o soldado lhe dá vinagre. É dito no verso de número 16 acerca do momento exato da crucificação, quando os cravos atravessam os punhos e os pés de Jesus, segundo as Escrituras. Lucas, no capítulo de número 23, verso 35, falará especificamente acerca do que há no verso 18 que lemos. Repartem entre si as minhas vestes, pois Jesus, no momento da crucificação, antes da crucificação, quando ainda estava sendo julgado por Pôncio Pilatos, estava vestindo uma túnica
una, que não havia costura. E isso era algo honroso, né? Então os romanos, ao verem isso, não, tira a roupa aí, Jesus. Vamos fazer aqui, vamos sortear para ver quem é que fica. Segundo as Escrituras. Irmãos, que coincidência é essa? Não há coincidência. Estava escrito e precisava se cumprir o que Deus falou. Tudo o que Deus falar se cumprirá. E se cumpriu. No verso de número 19 ao 21, após essa exposição desta crucificação, Cristo estando já colocado no madeiro, e às vezes a gente não tem a noção disto. Por que que Cristo foi prego no madeiro? Ele não podia ser decapitado, não? Não. De fato, ele teria que morrer. Mas só que Deus, na eternidade excelsa, e o Deus, quando eu falo, é a Trindade Santa, decidiu que, para avultar ainda aos olhos dos homens a graça e bondade para com os pecadores caídos que haveriam de cair, pois Deus já sabia, escolheu a morte mais depreciativa que um homem na face da terra já passou, a crucificação. Pois ele não morria por conta dos furos, ele morria porque não conseguia mais respirar. Claro que a hemorragia também ajudava, pois os furos eram justamente no punho e nos seus pés. O texto vai dizer que este Cristo que estava crucificado e que olha para os céus, pela boca de Davi diz, verso 19: tu, porém, os romanos, os judeus que se diziam povo de Deus, os sacerdotes, os que se diziam que era de Deus, estavam contra o Messias de Deus. Mas tu, porém, os homens estão contra o Cristo, mas tu, porém, tu és o Senhor. Não te afaste de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces de leão e dos chifres dos búfalos. Eis aqui a última oração narrada por Davi, que agora está na voz de Cristo. Encerrou. Ponto. E para com aqueles que servem ao Senhor, eis aqui uma profunda aplicação. Quando clamarmos, independente da circunstância em que estivermos, o nosso Deus ouve. Ele ouve. Veja a resposta de Deus, verso 21. Sim, tu me respondes. Sim, foi a resposta de Deus. O sim de Deus foi para Jesus, foi: eu aceito o seu sacrifício. Foi perfeito. Pode vir. Ele entrega o seu espírito ao Pai e morre. Não há um ponto final aqui. Porque esse ponto ainda será colocado. Estamos aqui. Somos fruto deste penoso trabalho conquistado por Cristo. Deus disse sim a Jesus. E dando sim a Jesus, aceitando o seu sacrifício, todo aquele que se pôr diante de Jesus, crendo em sua obra, ouvirá do Pai: sim,
Eu o recebo como filho. Por isso que, na segunda divisão do texto, e não tenho muito tempo, na segunda divisão do texto, aparenta uma grave mudança no texto, na narrativa, pois até então ele vinha narrando a crucificação do Messias, o padecimento, o sofrimento do Messias. E agora a voz do texto, Davi, a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo que vinha sobre Davi, redunda em louvor, por causa do sim de Deus. Vamos ler o louvor, a adoração que surge da boca de Davi, que reflete ao seu descendente, Jesus. Aos meus irmãos, declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós, que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. Como assim? Como assim Davi pode dizer que Deus livrou a dor do aflito, se um aflito clamou a ele no verso de número 1. Deus meu, por que me desamparaste? Deus Pai escolheu desamparar o seu Filho para amparar a nós. Perceba o tamanho do amor de Deus por nós. Se esse Deus, como diz Paulo aos Romanos, não teve um sentimento em nenhum momento de levar o seu filho à cruz, na realidade Deus decidiu levar ele à cruz. Se esse Deus é por nós, quem será contra nós? Verso de número 25. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão ao Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos ou ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hebreus capítulo de número 2, verso 11 e 12, propriamente verso 11. Baseado no que é dito no verso de número 22, aos meus irmãos declararei o teu nome. Hebreus vai dizer que Jesus não teve vergonha nenhuma, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele, Jesus, não se envergonha de dizer, de vos chamar de irmãos. Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Ele padeceu e foi desamparado para que nós, que não éramos filhos, de fato éramos inimigos, fôssemos irmãos de Jesus. Paulo chama ele de o primogênito dentre muitos irmãos. Somos filhos de Deus, não criaturas, filhos de Deus, por conta da obra de Cristo, seu único filho, seu unigênito filho.
lembrar-se-ão do Senhor e se converterão. A conversão é uma ação divina no homem, externada pela ação do homem de retroceder, voltar por um caminho que ele nunca andou, o caminho do arrependimento. A conversão é o ato de Deus iluminar a mente do homem caído, pecador, revelar o seu pecado e revelar a única possibilidade de salvação. E o que cabe ao homem a fazer é estender a mão, e Cristo pegará em sua mão. A meia volta que é dita, né, na mudança de mente realizada por Deus em nós através do seu Espírito, os que nasceram de novo passaram por isso. Por isso todas as famílias se prostrarão diante do Senhor. O salmista não está dizendo que todas as famílias literalmente que existiram se prostrarão. Para o contexto, todas as famílias que receberam, que se converteram ao Senhor, que renderam a sua vida ao Senhor, se prostrarão ao Senhor. E esse prostrar é diferente. Haverá um dia para todos os homens, da qual ele precisará se prostrar diante do Senhor. Mas para Deus é preciso um certo tempo. Antes da vinda de Cristo, todos aqueles que reconhecerem e se prostrarem diante dele serão salvos. E após a vinda de Cristo, todos aqueles que não se prostraram antes se prostrarão também. Só que a salvação é para aqueles que reconhecem ao Senhor antes de ele voltar. E breve é a sua vinda. Por isso há o clamor do salmista e da voz de Cristo, porque se Deus reina, esse Deus governa, e todos precisam prostrar-se diante dele, sem distinção, ricos e pobres se prostrarão diante dele. A posteridade servirá ao Senhor. Olha nós aqui. Depois de mais de quase 3.000 anos, essa posteridade se dobrou ao Senhor Jesus e ouviu de Deus o sim, vós sois meus filhos. E mais, elas não apenas irá se prostrar, nem apenas irá servir ao Senhor, mas contará aos outros, aos que ainda não se prostraram, o que Cristo fez por eles na cruz. Esse texto é magnífico, pois ele fala ao nosso coração acerca do que Cristo fez por nós, do nosso estado em relação a Cristo e do que nós iremos fazer a partir do que Cristo fez. Contarão, levantarão as suas vozes e dirão: tudo isso que eu vos falei desde das 7 horas, tudo isso que eu vos falei, não é uma obra minha, não é uma obra dessa denominação, não é uma obra dos pastores que já existiram, não é uma obra do apóstolo Paulo, não é uma obra dos outros demais apóstolos. Foi ele quem o fez. Foi ele quem o fez. Verso 31. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Jesus, quando Tomé se encontra junto com os 11 discípulos, e os discípulos dizem: a gente viu o Cristo ressurreto. Ele disse: eu não acredito não, eu só acredito vendo. Então, do nada, as 4 paredes fechadas, sem janela, sem nada, Jesus aparece no meio, ressurreto, depois do 3º dia. Tomé, toca nas minhas chagas, aqui no meu punho, olha o meu lado que está ferido pela lança. Toca aqui. Tomé, Senhor meu. Aí Jesus diz: Senhor meu? Senhor meu? Bem-aventurados serão vós que creram sem ver. Nós não vimos a Cristo,
mas os que se prostrarem diante dele, os que se dobrarem diante de Cristo, o verão. Não o verão como quando ele veio aqui vestido com as roupas de homem só. O verão também com a sua glória na eternidade. E com suas roupas de homem, porque à destra de Deus, ele é plenamente homem e plenamente Deus. Por fim, irmãos, do que podemos extrair desse texto? Há muitas coisas, mas eu queria apenas extrair duas delas. A primeira, que Deus, o Deus que confessamos no credo, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é o Senhor da história. E Ele governou a história segundo por segundo. E tudo o que aconteceu, nada aconteceu sem o seu governo agir. E você pode trazer para a sua vida. Quem governa a sua vida? É Deus. Independente se você já se prostrou ou não a Cristo. Quem governou até hoje foi Ele. Ele é o Senhor da história. Ele é o Criador dos céus e da terra. Vemos através disso que, por conta daquilo que Davi escreveu, tamanha profecia se cumpriu, pois ele era profeta. E segundo a inspiração do Espírito Santo, chegou-nos para nós esse texto. Deus é o Senhor da história. E aplicando na contextualização esse capítulo para os tempos de Cristo, tomando a voz de Davi, descendente, o avôzão lá, para Jesus, eis aqui a narrativa, não apenas do Natal, mas também da morte e ressurreição de Cristo. Cristo morreu para pagar os nossos pecados. O desamparo que ele sofreu foi para um objetivo. E essa afirmação que eu vos dou nessa noite, Cristo morreu pelos vossos pecados, ela precisa ser respondida por nós como criaturas. Porque se Deus, Criador dos céus e da terra, fez algo tamanho para nós, ficaríamos nós inertes? Precisamos responder se de fato aceitaremos esse caminho de salvação que o Senhor nos dá de graça, com um alto preço, pois o preço foi a morte de seu filho. Aceitaremos, pois, essa salvação que vem do próprio Deus, ou permaneceremos andando pela força dos nossos braços, querendo, pois, alcançar sequer algum favor de Deus, através de nossos próprios méritos? Eis aqui a pergunta para vós, irmãos. Que caminho você irá escolher? Louvamos nessa noite que não deveríamos turbar o nosso coração. É a voz de Cristo sendo cantada. Creia em Deus. Creia em Jesus. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você no seu lugar entendeu isso e crer no Senhor Jesus, alegre-se no Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor, pois Deus é poderoso para vos salvar. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, nós te louvamos pela maravilhosa obra de Cristo na cruz, pela revelação e cumprimento da tua palavra. Te pedimos, ó Senhor, que na aplicação dela, através do teu Espírito Santo, confirme em nosso coração e gere-nos
fé. Gere, Senhor, fé. Pois só Tu, Senhor, és poderoso para gerar fé no coração abandonado e desamparado por conta do pecado. Tu és poderoso para dividir alma e espírito, membranas, medulas, e no profundo do coração humano, pois a Tua palavra é poderosa. Somos testemunha dela, Senhor, pois dia após dia, de glória em glória, Tu tens, ó Deus, nos transformado. Receba de nós, Senhor, a gratidão e alcance, ó Deus, os corações de meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Deus, gostaria já de convidar o Ministério de Louvor. Meus amados irmãos, o que fazer diante dessa grande verdade que nos foi dita nesta noite? Pois reconhecemos a nossa indignidade. Nós somos indignos, mas o Senhor nos amou. O Senhor nos amou, e essa obra grandiosa que nos foi exposta, que nos foi ministrada, foi em nosso favor. Nós estávamos perdidos, e por meio dessa obra, o Espírito Santo aplicou essa verdade em nosso coração, para que nós pudéssemos enxergar esse Cristo. Como foi dito nesta noite, dizer sim ao nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, que possamos nos alegrar com tão grande salvação que nos alcançou. Que a nossa esperança possa ser renovada por essa verdade que nos foi ensinada nesta noite. Tivemos um ano muito difícil, mas o Senhor não nos abandonou em nenhum momento. E como nos foi dito nesta noite também, independente da situação, Deus é santo. Deus reina soberanamente, e Ele é o único digno do nosso louvor. Que possamos nos alegrar no Senhor, que possamos exaltar ao Senhor que veio até nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar esse momento. Senhor Deus e Pai, Te louvamos e bendizemos, ó Senhor, por tão grande salvação que nos alcançou. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, ó Deus, que essa verdade, ó Deus, possa ser aplicada em nosso coração. E que, ó Deus, nós não venhamos, ó Deus, a nos esquecer, ó Deus, dessa obra grandiosa em nosso favor, que nos fez filhos, mesmo, ó Deus, sem nenhum mérito de nossa parte. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. E que, em nome de Jesus, essa alegria, Senhor, possa ser renovada em nosso coração. A alegria da Tua salvação, Senhor. Pois Tu nos salvaste e fizeste-nos, ó Deus, o Teu povo. Nós hoje, ó Deus, somos filhos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, por meio dessa obra grandiosa. Deus, nos despede em paz, nos dá um restante, Senhor, de semana abençoada em Tua presença. E não deixe, ó Deus, que nada venha roubar, ó Deus, essa verdade do nosso coração. Somos o Teu povo. E que essa alegria, Senhor, possa ser, ó Deus, redundante em nosso coração. Essa alegria, Senhor, possa ser, ó Pai, grandiosa em nosso coração. Pois o Senhor nos alcançou. Louvado e exaltado seja o Teu nome. E é assim, Deus Santo e Pai querido, que nós Te oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar.